Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 116. E essa edição é muito, mas muito especial. Pela segunda vez aqui conosco, Nicolas Costa. E desta vez, como a gente tinha previsto lá atrás, há mais de um ano atrás, ele chega com uma taça reluzente do italiano de GT. Nicolas Costa, seja bem-vindo novamente à Fórmula Full. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ter um bom bate-papo aí. É isso daí. E quem vai participar com a gente desse bate-papo é o Gustavo Full. Gustavo, seja bem-vindo também. É isso aí, pessoal. Vamos ir com essa entrevista aí, muito bacana, com o Nicolas, trazendo mais um título aí pro Brasil, aí defendendo as cores do nosso país. É isso daí. Só lembrando então, né, sempre que você puder, acesse lá o site, do Ingo Hoffmann. Tá? Acesse ingohoffmann.org.br e ajude uma criança a ter esperança. Vamos lá então começar essa entrevista, que a gente está aqui, mas doido para conversar com o Nicolas, desde a conquista do título, né, em meados aí de outubro, dessa categoria, né, tão importante do automobilismo mundial. Nossa, a gente não precisa nem falar da tradição da Itália no automobilismo. Imagina você ganhar um campeonato nacional italiano, ainda mais pilotando uma Lamborghini. Nicolas Costa, de 24 anos, carioca, né, conseguiu a vitória, que foi a sexta na temporada, na rodada, né, na segunda rodada da sétima etapa, que foi disputada em Mugello, e garantiu um título até então inédito para o Brasil. Campeão italiano de GT, parceria com Yuki Nemoto, do Japão, e também competiu com o Fernando Crossi, né, Nicolas? A gente começou a temporada com o Fernando, né? Na verdade, fiz dupla com 3 pilotos, né? Com o Fernando Crossi nas primeiras 2 etapas e 2 etapas também com o israelense Amir Krenza, que é um dos nossos pilotos, digamos assim, gentleman aqui da equipe, né? E as 3 últimas com o Yuki, que é um menino muito rápido, com uma cabeça muito boa, que eu sabia que ia ajudar muito para conquistar o título. E foi exatamente o que aconteceu. As últimas corridas foram incríveis e acabou dando tudo certo. É isso daí. Nicolas, então vamos entrar agora um pouco, né, nos meandros aí desse campeonato. E você, pelo que eu vi nas suas entrevistas recentes aí, que eu estava lendo, né, após a conquista do título principalmente, você foi com o objetivo de aprender um pouco mais, né, competir, ver como é que era, e você terminou ganhando o título, cara. Então conta pra gente, bicho, qual é a satisfação de num ano que você não tinha pretensões de levantar a taça, acabar com o caneco? Foi incrível. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão importante isso foi para mim, quão até inesperado, posso dizer, porque foi um ano, na verdade, que eu não tinha expectativa de nada. No início do ano, nem de correr, para te falar a verdade, porque com essa crise toda que está no país, né, e todo mundo passando dificuldade, ou pelo menos uma boa parte aí das pessoas, né, e na minha família não é diferente. Eu estava meio que mudando um pouco o foco das coisas, eu não estava 100% mais focado no automobilismo, para falar a verdade. Eu estava trabalhando como motorista particular, então acabei tendo essa oportunidade de reingressar num tipo diferente de corrida, né, um GT, e ainda mais como piloto oficial da Lamborghini. Abracei com todas as minhas forças, mas cheguei na Itália sem ter muita ideia, né, de como seria, porque sem conhecer muito bem o carro e tal. As pistas eu já conhecia, mas também não tinha ideia do que eu poderia fazer. Então fui realmente com a mentalidade de aprender o mais rápido possível, obviamente, e tentar ser o mais competitivo possível, principalmente na segunda metade do ano, que eu já estaria um pouco mais adaptado com o carro. Mas a gente acabou vencendo a primeira corrida, que foi uma surpresa enorme, e a partir daí as coisas começaram a caminhar. Cada vez mais fiquei mais à vontade com o carro. A equipe, obviamente, sempre me deu muita força e apoiou bastante. O carro sempre esteve perfeito. Então foi um ano bem de surpresa para mim, em vários sentidos, mas foi perfeito, foi maravilhoso. É isso daí. Ô, Nicolas, você falou pra gente que você estava de motorista particular, né? Então olha o esforço aí para desenvolver a carreira. Conta mais um pouco desse episódio aí, né?
como que você estava trabalhando, como que você estava levando isso, e ao mesmo tempo que você negociava para alguma categoria. Isso, na verdade, não é a primeira vez que acontece, porque depois que eu fui campeão europeu, né, na Fórmula Abas, campeão italiano também no mesmo ano, né, eu acabei tendo que parar de correr por quase um ano depois disso, porque eu perdi meu patrocínio. E foi um golpe muito forte, assim, para mim, principalmente naquela época, porque eu estava, né, com esperanças de ir para frente, e quem sabe talvez uma hora ingressar na Fórmula 1, como todo mundo tem, né, quando tá nas categorias de Fórmula, ainda mais quando você é campeão europeu. E acabei levando esse golpe aí, que foi perder o patrocínio, ter que parar de correr depois disso. Comecei a trabalhar com meu pai, foi um período muito difícil, né, fazendo uma coisa que eu não gosto. E como estava acontecendo mais ou menos a mesma coisa nesse ano, decidi trabalhar com alguma coisa que pelo menos eu sei fazer, que é dirigir, né? Então, por isso eu comecei a fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo também tentando por fora, né, continuar minha carreira no automobilismo, o que acabou funcionando. Então, graças a Deus tive essa oportunidade de sentar no carro de novo e acabou dando tudo certo. Não, eu só fico imaginando, se ele estiver trabalhando de motorista particular, o cara virar e falar para ele, ô Nicolas, por favor, rápido, tá? Nossa senhora! Falar que aconteceu, viu? Mas, eu precisava fazer alguma coisa para, né, dar uma ajuda lá em casa e também não ficar parado, né? Então, foi a oportunidade que me surgiu e enfim, não é vergonha nenhuma trabalhar, né? Né, claro, parabéns, cara. O Damon Hill, por exemplo, campeão mundial de Fórmula 1, chegou a entregar pizza, cara, né, na época que ele desenvolvia a carreira dele, né, porque a família perdeu tudo depois do acidente com o Graham, que tiveram que pagar indenizações, o Graham estava pilotando o avião, aquela história toda que a gente já conhece. Mas é isso daí. É mais um fator que só eleva, né, a sua carreira aqui perante todos os demais fãs brasileiros, né? E você também declarou, cara, que com a chegada do Yuki na equipe, deu um novo gás, né, um novo ânimo, né, cara? E como que foi isso, meu? Qual que é a participação dele aí decisiva nessa conquista juntamente com você? Então, o Yuki eu sabia já que era um piloto muito forte, porque ano passado, né, que eu fiz 3 corridas no Japão na Fórmula 4, ele foi um dos meus companheiros de equipe. Então, a gente, lá dentro da equipe, os 3 pilotos, a gente brigava com unhas e dentes para ser meio décimo, um décimo mais rápido que o outro. Então, sabia que ele ia ser muito rápido, de qualquer maneira. Ele tem uma cabeça muito boa. Ele me impressionou bastante ano passado e fiquei bem feliz de poder fazer dupla com ele. Apesar dele também não ter experiência com carro GT, pela cabeça que ele teve no ano passado, eu sabia que ele ia aprender rápido e foi isso que aconteceu. E a gente só foi se apoiando e ficando cada vez mais forte. E vencemos 4 corridas, né, juntos. Então foi muito bom. Ótima parceria, né, cara? E sempre tem um contraste cultural Brasil-Japão, a forma de trabalhar, mas os japoneses são bem maleáveis nesse ponto e você conhece bem o automobilismo japonês nipônico, né, cara? Assim, ele é uma pessoa muito fácil de trabalhar, ele é muito educado, né, como a maioria dos japoneses, e sabe olhar onde está errando e admitir aquilo e melhorar. Então isso é essencial para ir para frente, e isso que a gente fez junto. Tá ótimo. E, Nicolás, conta pra gente aqui, cara, pro pessoal, né, se ambientar um pouco melhor com a categoria também, os nomes, né, dos pilotos. Quais foram, assim, seus maiores adversários na temporada? Quem era aquele cara ou aqueles, né, pilotos que você olhava e falava, esse cara pode me tirar o título? No início da temporada, principalmente, aliás, durante toda a temporada, mas principalmente no início, um dos pilotos mais fortes se chama Adrian Zaug, né, que faz o campeonato, que inclusive é um ex-piloto da Red Bull, e é um dos pilotos oficiais da Lamborghini. Ele está acima de mim, por exemplo, ele está ali, ele corre no Super GT também no Japão, é um cara que é pago para correr, é um cara que está onde eu quero estar, entendeu? Então, ele com certeza é referência no campeonato e comecei sempre estando de olho nele e, enfim, foi um dos principais rivais nossos até a última corrida pelo título. Durante o ano, o italiano também começou a me surpreender bastante, que se chama Matteo Desideri, que ele já começou o ano forte, mas ele evoluiu muito e no final do ano estava realmente muito rápido e foi o meu principal adversário pelo título, até porque ele tinha uma boa constância e também um bom parceiro.
que era um outro japonês, que se chama Takashi Kazai. Então esses foram meus 2 principais concorrentes, digamos assim, mas durante o ano vieram também ótimos pilotos internacionais fazer algumas corridas esporádicas, como por exemplo também brasileiro Jaime Melo, venceu Le Mans 2 vezes, enfim, é um piloto com um currículo invejável nos GTs principalmente, e foi meu companheiro de equipe na última etapa. Olha só que legal, cara. Então, com certeza, são pessoas que eu aprendi muito correndo junto e olhando como é que o cara trabalha. E não só isso, também pude, né, me comparar, querendo ou não, a um piloto desse calibre. Então, foi muito legal, principalmente ter o Jaime na minha equipe na última etapa. Então, eu fiquei bem contente. Não, e com certeza, na hora que você faz uma volta num tempo mais competitivo que um piloto de nome desse, você olha pro lado e dá aquela risadinha do Mutley, né? Fala a verdade. Não, inclusive eu falei para a equipe, né? Ele estando no mesmo carro que eu, digamos assim, que eu sei que o nosso carro é muito bom. Falei até pro dono da equipe, olha, se ele não vencer a corrida, eu vou ficar surpreso. E realmente, bom, ele teve algumas faltas de sorte, mas acabou caindo no nosso colo a vitória. Então não posso reclamar de nada. E falando então sobre essa vitória, né, na 7ª etapa, a segunda corrida, como que foi essa estratégia, cara, que você declarou que foi decisiva, né? Teve a ver com as paradas nos boxes, parece que você antecipou, foi isso? Praticamente, a única coisa que a gente não podia fazer era deixar o Desidério vencer a corrida. Porque se eu tivesse um eventual problema, ele vencia o campeonato. Ele estava muito rápido, né? Eu larguei na pole position, que foi na chuva. Na chuva a gente estava relativamente mais rápido que ele. Nosso ritmo era muito bom, mas na corrida no seco eu sabia que ele ia estar bem rápido também. Nas primeiras voltas a gente abriu um pouco do terceiro, quarto, enfim. E eu vi que a diferença começou a ficar um pouco grande pro terceiro e pro quarto, e os 2 carros tinham bastante tempo de penalidade nos boxes, né? Penalidade de performance que a gente tem no italiano, né? Quando você vence uma corrida, por exemplo, você tem que ficar 15 segundos parado a mais nos boxes, e ele tinha vencido a primeira. Então eu precisava ter certeza de que ele não ia voltar depois da parada em primeiro ou segundo, enfim, se a gente tivesse algum problema, e acabar caindo no colo dele o campeonato. Eu acabei diminuindo bastante o ritmo, comecei a defender minha posição para fazer ele perder tempo, mesmo sem eu precisar. E a 2 curvas do final da volta, eu tive a informação, né, vendo as bandeiras, que o safety car ia entrar. Então eu acabei entrando no último segundo do box, porque eu sabia que se a gente esperasse mais uma volta, a gente ia perder muito tempo. Por sorte a equipe estava preparada, a gente antecipou a troca de piloto, e o Desideri esperou a ordem da equipe, ao invés de ele chamar a ordem, e acabou dando uma volta a mais. Então depois da nossa penalização, a gente voltou em quarto, eu acho, e ele em 14º. Ele acabou não tendo essa visão de entrar no box antecipadamente. E, enfim, a estratégia foi essencial aí para não só vencer a corrida, mas principalmente o campeonato, porque ele voltando em 14º, perdeu a chance de vencer a corrida e consequentemente, o campeonato. Não, perfeito, cara, perfeito mesmo, é de se tirar o chapéu. Você terminou com 186 pontos e ele terminou com 151 pontos, correto? Diferença de 35 pontos no final. Quem vê pensa que foi fácil, mas você sabe muito bem, né, o quanto foi difícil, né, essa batalha final pelo título, porque a pontuação é um pouco elástica, né? Sim, exatamente. Toda corrida tem essa penalização para cumprir e ela vai acumulando, né? Se você continua chegando no pódio, ela acumula, ela não desconta. Se você chegar... É um pouco complicado de explicar, mas eu vou tentar. Porque se você ficar fora do pódio, por exemplo, digamos que você tenha 30 segundos de penalidade para cumprir por ter vencido 3 corridas, ou enfim... se você chegar em quarto ou quinto ou fora do pódio, você desconta 15. Se você chegar em terceiro, por exemplo, você adiciona mais 5 segundos. Em segundo, 10 segundos. Em primeiro, 15. E isso vai indo até onde for. Só que você pode cumprir no máximo só 30 segundos por corrida. Isso salva um pouco, apesar de ser bastante tempo, para você pelo menos fazer alguns pontos, né? Então você tem que ir jogando com isso. Às vezes é melhor tirar o pé, chegar em quarto, quinto, do que chegar no pódio e ir na segunda corrida, digamos assim, tentar uma vitória ou fazer o máximo de pontos possível. Olha só, rapaz, que interessante, né, cara? Literalmente é correndo com a estratégia na cabeça, né? O que aumenta o trabalho do piloto, que já tem que concentrar acima da média para a corrida, né, cara? Com certeza, tem que pensar em ponto, em posição, em gap,
parada, tudo. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo, mas a gente tem que conseguir, né? Né? Isso faz o piloto atual também, em muitos aspectos, ser muito mais completo do que muitos botas do passado, que só precisava sentar no carro e acelerar. Hoje em dia você tem que trabalhar com a cabeça também a corrida inteira. Né? São E coisas diferentes, né? São sim, períodos diferentes, né? Cada período tem a sua dificuldade. sim, é que o pessoal tem aquela mania de falar, não, porque lá no passado, tal piloto, não é bem assim, gente, sabe? Cada época a sua dificuldade, cada dificuldade seu desafio, e aí o pessoal tem que se adaptar da melhor forma possível, e claro, os melhores vão conseguir levantar a taça em qualquer época. Com E no certeza. né? E Nicolas, teve momentos assim, sabe, durante o campeonato, a hora que você já viu que você estreou com vitória, né? Na primeira etapa em Monza você venceu. E aí você falou, pô, peraí, dá pra gente brincar aqui um pouquinho mais, né? Dá pra gente, quem sabe, sonhar alto. Aí durante o ano, você inclusive estava declarando que você teve momentos em que deu uma queda, depois deu uma subida. Então qual foi um momento que você falou, puxa, não vai dar? Eu acho que só deu um sprint inicial, acho que agora a gente não vai conseguir embalar. Teve esse sentimento? Ou você estava confiante que realmente o título era questão de trabalhar e que vinha? Não, teve uma hora que eu achei que realmente não ia dar para vencer o título. Inclusive, depois da primeira vitória, eu achei que tinha uma sorte, alguma coisa assim, porque no meu stint eu consegui abrir muito no colocado e, bom, isso praticamente selou a corrida. Eu achei que eles tinham se enroscado, alguma coisa assim, que eu consegui ganhar esse tempo e vencer a corrida. Então, naquele momento, não me passou pela cabeça de disputar o título. Eu pensei, nossa, a gente deu uma sorte, a gente venceu a corrida. Mas na segunda etapa, né, com o Fernando Crotti, ele acabou tendo um acidente muito grande na classificação, que não foi nem culpa dele, inclusive, mas o nosso carro praticamente dividiu em dois, e eu não consegui nem fazer a minha classificação. E a gente, como esse tipo de carro não é um Fórmula, por exemplo, que você consegue recuperar rápido, a gente não conseguiu correr o final de semana. Então a gente perdeu as duas corridas de Imola, as duas primeiras corridas de Imola, porque a gente teve quatro baterias lá. Então a primeira etapa que a gente teve lá, eu não participei, o nosso carro não participou. E ali a gente perdeu 40 pontos. Inclusive eu achei que a gente ia ter que parar o ano, né? Por conta de não ter um carro. E sinceramente ali eu achei que a temporada tinha acabado. Mas a equipe fez um esforço muito grande, a gente conseguiu um carro emprestado para a próxima corrida. E achamos uma ajuda em cima da hora, que foi o Amir, que me ajudou bastante no que ele pôde também, conquistar o máximo de pontos possível. Acabamos também vencendo uma corrida junto. Mas ali eu achei que vencer o título ia ser difícil, né? Pela quantidade de pontos que a gente perdeu. Certo, parabéns mesmo, cara. Quando a gente vê essas dificuldades, ó, e vejam só, hein, foi vitória, né, na abertura em Monza, na corrida 1, depois ganhou Misano, Vallelunga, Imola, ele ganhou a corrida 1, corrida 2, a Imola em setembro, tá? E depois Mugello acabou vencendo, né, a segunda corrida aí do dia, né, do final de semana, e levantou na taça aí. E agora eu queria perguntar para você, Nicolas, sobre o carro, cara. Explica aí como que é a força de um Lamborghini Huracan, né, cara? Como que é essa máquina aí, o toque dela, a velocidade, o carro é forte. Putz, assim, eu fico encantado quando eu vejo esse carro aí, cara. Sinceramente, foi o primeiro carro que eu sentei e me assustou. Porque o carro é muito forte, né? Um V10, 620 cavalos. Então, eu não esperava que ia ser tão rápido de reta, principalmente. Porque o carro Super Troféu, né, no nosso caso, ele tem algumas características mais perto do carro de rua do que o GT3, por exemplo, que tem menos potência e mais grip aerodinâmico. Então é uma tocada bem diferente, né? Você tem que se acostumar. Mas a primeira vez que eu sentei no carro, inclusive eu já tinha feito uma corrida de Stock Car antes disso, né? Foi minha primeira corrida, acho que com um carro fechado. O Stock Car é um carro muito rápido, mas ele não chegou a me assustar quando eu, né, acelerei. Mas a Lamborghini, a primeira volta, quando eu apertei tudo, eu falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível que vai isso tudo de reta. Então, deu um frio na barriga, mas é um carro incrível. A gente, o ano inteiro, aí, tirando esse acidente de Imola, não teve um problema mecânico, nada que você possa, né, não terminar uma corrida ou, enfim, terminar com um problema. Um carro muito constante. A maioria dos pilotos ali
que correm com a Lamborghini não tem nenhum tipo de problema mecânico. Isso é crucial também para vencer um título, né? Mas é impressionante realmente que o carro anda e freia. Não, e na sua categoria é monomarca, né? Todo mundo com Huracan, né? Não, teoricamente não. Você é aberto. Você pode entrar com Ferrari, Porsche, enfim, tem outros carros, né? Uhum. Na categoria. Só que, como a Huracan, inclusive a gente usa um restritor, né? Para andar todo mundo igual de reta, as Porsche, Ferrari, em todos os outros carros. Só que como a Huracan tem uma homologação diferente, por ser um chassi mais novo, né? O outro carro que compete com a gente é o 911 da geração anterior e a Ferrari 458. Eles criaram uma outra categoria especial para esse carro, justamente só pela homologação do chassi ser diferente. Então, obviamente, a gente tem alguma vantagem de performance, mas não é nada exorbitante. Ótimo. E agora, Nicolas, é óbvio, né? A gente sempre acaba caindo nessa redundância, porque piloto vive de temporada, né? Então, termina uma temporada, por mais sucesso que tenha, já tem que planejar a próxima. E como que tá agora, cara? Você tá buscando patrocínio? Você tá vendo alguma categoria? Já tá tendo contatos aí? Como que tá? Agora eu tô tentando aproveitar o momento, né? Negociar alguns patrocínios e ver se a gente consegue fechar alguma coisa para o ano que vem. Ainda não consegui sentar com a equipe para discutir, né, o que vai ser possível, o que não vai ser possível. Com certeza eu vou depender também um pouco de patrocínio para fazer, né, toda a programação correr como deve. Mas eu não tenho ideia, por enquanto, do que vai acontecer, se eu vou saltar para um GT3 ou talvez fazer o Campeonato Europeu de Super Troféu, ou, enfim, até mesmo não correr, né, como já aconteceu. Então, por enquanto, eu não tenho a menor ideia. Tô fazendo o melhor que eu posso para continuar, obviamente, e conseguir alguns apoios aí. Mas, por enquanto, eu não sei te dizer. Deixar um piloto como você fora das pistas não é uma decisão muito inteligente dessas equipes, né? Vamos dizer assim, tá? Então, realmente, eu espero que as portas se abram para você e, claro, poxa, talento você não precisa provar mais para ninguém. Só levantar um título desse já diz quem você é. E, aliás, né, como muita gente diz, a vida fora dos monopostos, você agora no turismo está mostrando isso também aqui para o Brasil. E quem sabe você desenvolve uma carreira no turismo aí que te leve, né, a grandes vitórias em grandes categorias, é o que a gente espera aqui. Com certeza você está no caminho. A gente aqui no Fórmula Full tem a certeza disso. Porque quando você gravou com a gente há quase 2 anos atrás, quando nós nos chamávamos ainda Loucos pelo Loucos, né? Lá na edição, se eu não me engano, foi a 22, alguma edição assim. Né? A gente já está agora na 116 com você. E a gente profetizou, cara. Você ia voltar aqui com um título na mão para conversar com a gente. Tá aí. Então vamos profetizar de novo, cara. Você Tomara vai voltar que profetize de novo, então, e a gente Sim. continue, né? A gente tá lá, tá registrado aí nas nossas edições, nosso histórico, a sua participação. E a gente falou, não, Nicolas, certeza, cara. A gente vai profetizar que você vai trazer uma taça pro Brasil. E trouxe. E vai trazer mais, e a gente tá dizendo, talento tem de sobra. E Graças no a caso, Deus. assim, não, beleza, cara. E o automobilismo japonês, para você ficou para trás ou você não vê como uma possibilidade mais isso daí? Ou quem sabe você tá de volta lá também? Não, inclusive, não só não deixei para trás, como eu quero muito voltar lá. Eu me apaixonei pelo Japão, apesar de eu ter tido uma época muito difícil lá na competição que eu estava fazendo, na Fórmula 4, alguns problemas internos, enfim, né, que a coisa não funcionou direito. Mas eu me apaixonei pelo Super GT, que era a categoria que a gente fazia o suporte, né? Os fãs lá são incríveis, o estilo de vida do japonês é incrível, tudo funciona, todo mundo te respeita, as competições são maravilhosas também, os carros, então eu tenho como objetivo de vida um dia voltar lá, não sei se vai ser possível, mas eu quero muito, pelo menos uma vez na minha vida, competir no Super GT e poder dizer um dia para os meus netos, né, que eu participei aqui daquela competição. Então vamos ver se no futuro vai ser possível, mas com certeza eu tenho vontade. Bem, Daniel. Isso aí eu posso. Pode falar, Gustavo. E só pra pontuar aqui que não é porque o Nicolas tá aqui que a gente tá falando e tal. Basta lembrar, né, que
quantos pilotos que saem do monoposto e vão tentar a carreira no turismo e custam tempo até pegar a mão do carro e começar a ganhar corrida, né? Ele praticamente aí no primeiro campeonato dele ele já conseguiu aí todos esses resultados aí, né? E é talento mesmo e enche a gente de orgulho, né? Não, certamente, né, cara? E isso vai emendar na pergunta que eu vou fazer na sequência aqui pro Nicolas, né? Que eu ia perguntar para você, Nicolas, como que você está vendo esse atual momento, né, de poucas promessas do automobilismo brasileiro no cenário internacional. No seu caso, você já não é mais promessa, você já é uma realidade, né? Você já ganhou um torneio importantíssimo aí, já está conhecido no meio internacional, já é mais um registro automobilístico para o Brasil, sem sombra de dúvidas, um grande registro. Mas como que você enxerga, olhando para o Brasil agora, né, as safras que está vindo aí? A gente está tendo crise de monopostos aí, quantas categorias acabaram? A Fórmula 3 aí, um grid de 5 carros na última etapa. Então, a gente fica um pouco, né, com medo, né, da situação de faltar aí uma grande referência, porque é o esporte da gente e a gente gosta de automobilismo. É muito bom a gente ver alguém que vem da nossa terra e vença. Tá? Então, como que você está enxergando isso, cara? Você realmente você comunga dessa opinião, que a coisa está meio fraca, ou você é um pouco otimista com relação a isso, pode estar melhorando a coisa? Eu acho que, na verdade, a gente está vivendo uma entre-safra de um tempo de crise, num tempo que a gente falta muito apoio, né, para nossas categorias de base. A gente, tendo só a Fórmula 3, dificulta realmente o pessoal saindo do kart, só quem tem mais possibilidades mesmo para ir direto para a Europa, ou enfim, treinar bastante no Fórmula 3, o que eu acho que não é ideal para quem está saindo do kart, é um carro muito forte. Mas eu acho que a gente está colhendo, infelizmente, a falta de apoio aos nossos atletas, né? A gente tivemos vários talentos aí nos monopostos nos últimos anos que ficaram para trás por falta de apoio. Então, enfim, espero que isso mude, espero que a gente tenha uma categoria de base em algum tempo ou alguma outra solução que as nossas autoridades possam tomar. Mas, infelizmente, a gente está plantando o que a gente colheu, que é a falta de apoio nas categorias de base e nossos atletas. Então, é o que é. A única coisa que a gente pode fazer é torcer, né? Infelizmente, né, gente? Infelizmente. Então, vamos torcer para o cenário melhorar, para as pessoas entenderem que automobilismo, né, é um esporte que gera lucro, gera visualização para a empresa que anuncia, para você que é empresário. Imagina quanto você vai pagar para anunciar seu nome em tantos jornais, revistas, internet pelo mundo inteiro, quando uma vitória de um piloto, o teu nome aparece praticamente de graça pelo valor que você vai pagar para colocar num carro, num macacão, num boné. Então vamos ajudar o automobilismo, né, Vamos Nicolas? combinar também que é diferente, né? Quando você está tentando ver o seu programa de TV, a propaganda entra no meio. E quando você está vendo o seu programa, que é, por exemplo, a corrida ou o esporte que você gosta, se sua marca está no meio, Sim. é visto de outra forma, né, completamente diferente. Então, o valor é irrisório. Pelo que você anuncia num carro e a exposição que você tem, né, acaba sendo irrisório, cara. Vai anunciar tudo isso. Então, prepara um produto de qualidade, né, e anuncia. Com certeza. Tá? Então é isso, galera. Gostaria de agradecer aqui o Nicolas, que você deu o tempo dele, né? A gente sabe como a agenda sempre é lotada, ainda mais, né? Depois de um título desse. E vamos trabalhar bastante aí para que venha mais, né? E a gente tem certeza que com o Nicolas trabalhando, o resultado é garantido. Nicolás, muito obrigado de coração e espero que você retorne aqui em breve com mais vitórias e, quem sabe, campeonatos também, cara. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gustavo. Agradeço o espaço, o convite mais uma vez, foi um prazer. Espero voltar aqui realmente com mais algumas vitórias. Vamos torcer para que seja possível, que a oportunidade apareça. Mas, por enquanto, vamos curtir o momento. Enfim, continuar trabalhando. Certamente. Gustavo Fu? É isso aí, valeu, Nicolas. Estamos na torcida aqui. Se for o problema da torcida, não vai faltar, viu? Obrigado. Então valeu, galera. Um abraço e tchau!